Quero estar meditando na palavra de Deus. A tumba está vazia. Onde Jesus está? Se a tumba está vazia, onde Jesus está? E nós queremos descobrir esta resposta nessa noite. Sexta-feira Santa, de um modo covarde, nós comemoramos isso, nós lembramos isso na sexta, né? De um modo covarde, Jesus é traído, Jesus é preso, Jesus é torturado, Jesus é julgado, condenado, morto na cruz. No domingo de Páscoa, Jesus ressuscita, ele ressuscitou. E nós queremos ver o texto, esse relato da ressurreição de Jesus, segundo o Evangelho de Lucas. Abra aí a tua Bíblia, Lucas capítulo 24. Nós temos esse relato nos outros evangelhos também. Cada um vai dando alguns detalhes a mais, alguns diferentes, né? E no todo a gente vai tendo o pano de fundo dos acontecimentos, né? Mas nós queremos nessa noite ficar só no texto de Lucas. Lucas 24, versículo 1 ao 9. Abra a tua Bíblia. Jesus estava sepultado. Jesus estava dentro do sepulcro, da tumba. A rocha estava trancando, né? Tapando a entrada. Soldados estavam guarnecendo o túmulo de Jesus para que ninguém viesse roubar o corpo. E aí entra então o nosso texto, Lucas 24, capítulo 1 ao 9, que diz assim: Mas já no primeiro dia da semana, bem de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. Entrando, porém, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E estando elas perplexas a esse respeito, eis que lhes apareceram 2 varões em vestes resplandecentes. E ficando elas atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscai entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos de como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressurja. Lembraram-se então das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. Onde está Jesus? Vamos tentar descobrir aonde está Jesus. Existem pessoas que nem se preocupam com Jesus. Existem pessoas que vivem as suas vidas sem ligarem para Deus, se Deus existe ou não, talvez até acreditam que Deus não exista, que negam a existência de um Deus. Vivem como se Jesus nunca existiu. Outras negam a Cristo, até acham que Cristo foi uma pessoa boa, um profeta, alguém a se espelhar, mas que ele não é verdadeiramente o Filho de Deus e que ele não ressuscitou. Outras esperam ainda o Messias, e nós vemos que o povo judeu, rejeitou a Cristo, e eles ainda estão esperando Cristo, eles estão esperando o Messias. Outros talvez ainda se perguntam quem é Jesus.
Há muitas e muitas e muitas pessoas no mundo que nunca ouviram falar ainda de Jesus. E se alguém falar, você conhece Jesus, eles vão perguntar, mas quem é Jesus? A pergunta continua, onde está Jesus? Existem pessoas que procuram Jesus em uma cruz, olham para um Cristo derrotado, o Jesus da cruz humilhado, rejeitado, morto. Carregam crucifixos com Jesus ali, ele está ali. Usam camisas com estampas de Jesus pregado na cruz. Mas Jesus não está na cruz. A cruz está vazia. E nós precisamos lembrar que Jesus não ficou naquela cruz. Existem pessoas ainda que procuram Jesus em uma tumba, como essas mulheres do texto, Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, que foram ao túmulo de Jesus, levando as especiarias para preparar o corpo, para embalsamar o corpo. E tem pessoas que ainda procuram Jesus na tumba. Pessoas tentam achar o corpo de Jesus para provar que Jesus não ressuscitou de fato. Alguns acham que roubaram o corpo de Jesus. Ainda existe essa ideia que talvez tudo que aconteceu foi simplesmente os próprios discípulos que durante a noite levaram o corpo de Jesus. Muitas religiões negam o fato de que Jesus não está. Muitas religiões negam esse fato de que Jesus não está em uma tumba. Eles acreditam que Jesus está morto, morreu e está sepultado. Mas afinal, onde está Jesus? Vemos alguns detalhes interessantes neste breve relato de Lucas que nós lemos, né? E eu quero destacar alguns. No versículo 2. Lucas 24, versículo 2. Vai dizer que as mulheres acharam a pedra revolvida do sepulcro. Esse é o primeiro indício de que algo tinha acontecido. A pedra que o prendia dentro do túmulo não estava no lugar. Aquilo que parecia impedir que Jesus saísse já não impede mais, já não estava mais ali. O que o prendia não o prende mais. Nada o pode segurar, nem a morte. A pedra foi retirada. Segundo ponto interessante que nós vemos nesse texto de Lucas, capítulo 24, é o versículo 3. Quando as mulheres veem que a pedra não está ali, então elas entram na tumba. E diz que entrando, porém, não acharam o corpo de Jesus. Ali não havia o corpo, havia só os lençóis que estavam cobrindo o corpo. Ali não estava Jesus, a tumba estava vazia. E talvez essa foi a grande pergunta que passou no coração e na mente daquelas mulheres. Aonde está Jesus? Aonde está o corpo de Jesus? Nós vemos aqui, alguém mexeu no túmulo de Jesus, a pedra não está no lugar, o corpo não está aqui. Aonde está Jesus? E aí vem um novo relato nesse texto de Lucas que nos deixa perplexos, né? No versículo 5, quando o anjo aparece, 2 anjos aparecem e começam a conversar com essas mulheres. E eles falam, por que buscais entre os mortos aquele que vive? No versículo 5. Por que buscai entre os mortos aquele que vive? Aquele que está vivo não pode estar junto com os mortos. Você nunca encontrará Jesus morto, pois ele vive. Jesus não está numa tumba. Jesus está vivo. Mas, aonde está Jesus? Versículo 6.
eles vão dar uma pista do que aconteceu. E esses anjos vão dizer, ele não está aqui, mas ressurgiu. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Mas ainda a pergunta continua. Aonde está Jesus? Até aqui nós vimos os fatos, ou aquilo que aconteceu, mas não temos ainda a resposta de onde está Jesus, à luz desse texto que nós analisamos, né? Pessoas se escondem atrás de seus medos e não creem que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu na cruz e ressuscitou. É mais cômodo assim, muitas vezes, né? Pois se Jesus não ressuscitou, não existe céu e nem inferno. Se Jesus não é Filho de Deus, se ele não morreu para salvar, se ele não ressuscitou, então o céu e o inferno não existem. Se o céu e o inferno não existem, logo, se eu morrer, acabou. E muitos pensam assim, porque é mais cômodo, é mais fácil, do que talvez pensar que um dia possa estar no lugar onde não queira estar. Muitos acreditam que isto tudo é mentira. É só uma história contada para talvez colocar medo nas pessoas e controlá-las. Agora nós precisamos analisar alguns fatos que a própria palavra de Deus nos apresenta. O corpo de Jesus não estava no sepulcro, como nós lemos. E a guarda romana, aqueles soldados que estavam ali guarnecendo, eles não viram ninguém ali para roubar o corpo. Ninguém apareceu lá, eles não viram. Não tem nenhum relato de alguém que tenha dito, olha, eu vi alguém rondando o túmulo à noite. Ninguém. Segundo, nós temos o relato das mulheres e dos discípulos, Pedro e João, que na sequência as mulheres voltam, falam para os 11, né, para os 11 discípulos, e Pedro e João saem correndo e vão até o túmulo e também viram e conversam com os anjos. Então nós temos esses relatos, nós temos essas testemunhas. Terceiro ponto que nós temos que analisar é um texto que está em 1 Coríntios. Dá um pulinho aí na tua Bíblia. E temos testemunhas oculares que viram Jesus ressuscitado. E esse é um texto muito importante que nós precisamos analisar nesse contexto. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 ao 9. Você pode procurar aí na tua Bíblia. Que esse texto ele nos traz uma ideia e informações muito preciosas a esse respeito. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 ao 9, diz assim: Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Presta atenção agora. Que apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos, e por derradeiro de todos apareceu também a mim como a um abortivo, pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Paulo aqui falando, é um relato de Paulo. Mas aqui o que tem de tão interessante para a gente analisar? Olha bem, se não bastasse o relato que nós lemos de Lucas, né? Os anjos, Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, João, Pedro,
Aí nós temos as testemunhas oculares, aqueles que viram Jesus. E diz que primeiro apareceu a Cefas, depois aos 12, e no versículo 6 diz que apareceu a mais de 500 irmãos de uma única vez, aonde vive a maior parte deles. Isso aqui é muito interessante porque nós não podemos considerar toda essa narrativa do que aconteceu com Jesus como uma simples história, porque nós temos testemunhas, nós temos 500 pessoas que viram Jesus juntas, uma única vez, todas juntas. E quando esse texto aqui, quando Paulo escreve, a maioria ainda estava viva. Então nós podemos entender que mais de 300 pessoas que tinham visto Jesus estavam vivas para contar essa história, e elas estavam contando essa história. E qualquer um poderia chegar a elas para conversar, para tirar essa dúvida. Então nós não podemos encarar como se historinha, porque é um fato inegável. É um fato onde tem testemunhas, pessoas viram e relataram isso. E quando Paulo escreve, diz, e tem gente viva ainda, a maioria está viva. Se você não acredita, vai conversar com elas. Elas vão te contar o que viram, se você não acredita. E esse é um fato muito, muito legal que a Bíblia traz, esse relato, que nos dá essa certeza de que realmente Jesus Cristo ressuscitou. Mas a pergunta continua: onde está Jesus? Aí nós vamos para um outro texto, de Atos 1. Atos 1, do versículo 6 ao versículo 11, então a palavra de Deus nos diz aonde está Jesus. Atos 1, capítulo 1, versículo 6 ao 11. Diz assim: Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês ouviram subir. E aqui esse texto de Atos está falando agora, então, aonde está Jesus. Onde está Jesus? Está no céu, à direita de Deus, no trono de Deus, esperando por mim e por você. E finalmente, então, nós respondemos a pergunta: onde está Jesus? Jesus está no céu. Jesus está com Deus. Jesus está no seu trono, nos esperando. Agora, você precisa responder para você mesmo outra pergunta. E talvez seja a pergunta mais importante da tua vida. Onde está Jesus na tua vida? Nós vimos aonde Jesus está. Jesus está no céu. Mas na tua vida, aonde Ele está? Jesus, Ele abriu o caminho da morte para a vida para que nós tivéssemos esse acesso.
mas o que ele representa para você? Aonde está Jesus na tua vida? Eu quero ler um testemunho da filha do pastor Billy Graham. Billy Graham, ele já faleceu. Ele foi um dos maiores missionários que nós tivemos nos últimos tempos. Ele morreu há poucos anos atrás. E ele fez grandes cruzadas evangelísticas, inclusive aqui no Brasil várias vezes. Ele era americano. E a filha de Billy Graham estava sendo entrevistada num reality show e a apresentadora Jenny Clayson perguntou a ela como é que Deus teria permitido algo horroroso assim acontecer no dia 11 de setembro de 2001, o atentado às Torres Gêmeas. E a filha de Billy Graham dá uma resposta. Eu quero lê-la. É um pouquinho longa, mas faz a gente meditar e pensar muito bem. De onde está Deus na minha vida e na tua vida? Onde está Jesus na minha e na tua vida? E a pergunta foi essa. Como que Deus permite algo assim acontecer no 11 de setembro de 2021? De 2001, aliás. Como? Talvez a mesma pergunta nós poderíamos fazer hoje, né? Como que Deus permite essa pandemia? Aonde está Deus, né? E eu quero ler. Anne Graham deu uma resposta extremamente profunda e sábia. Ela disse: eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu. Tanto quanto nós, por muitos anos, nós temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo e sair das nossas vidas. Sendo um cavalheiro como Deus é, eu creio que Ele calmamente nos deixou. Como poderemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e sua proteção se nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco? Eu sei que há muita gente mandando e-mails a respeito do 11 de setembro de 2001. Mas um atentado assim, como ocorrido, realmente faz você pensar. Se você acha que não tem tempo, pelo menos passe os olhos na crônica, né? E agora então a resposta. Eu creio que tudo começou desde que Madeleine Murray, que foi assassinada e seu corpo encontrado recentemente, se queixou de que era impróprio se fazer orações nas escolas americanas como se fazia tradicionalmente. E nós concordamos com a sua opinião. Depois disso, alguém disse que seria melhor também não ler mais a Bíblia nas escolas. A Bíblia que nos ensina que não devemos matar, não devemos roubar, e devemos amar o nosso próximo como a nós próprios. E nós concordamos. Logo depois, o Dr. Benjamin Spock disse que não deveríamos bater em nossos filhos quando eles se comportam mal, porque suas personalidades em formação ficariam distorcidas e poderíamos prejudicar sua autoestima. Nós dissemos: um perito nesse assunto deve saber o que está falando. E então concordamos com ele. Depois, alguém disse que os professores e os diretores das escolas não deveriam disciplinar os nossos filhos quando eles se comportassem mal. Os administradores escolares então decidiram que nenhum professor em suas escolas deveria tocar em um aluno quando se comportasse mal.
porque não queriam publicidade negativa, e não queriam ser processados. Mas há uma grande diferença entre disciplinar e tocar, bater, dar socos, humilhar e chutar. E nós concordamos com tudo. Aí alguém sugeriu que deveríamos deixar que nossas filhas fizessem aborto, se elas assim o quisessem, e que nem precisaria contar aos pais, e nós aceitamos essa sugestão sem ao menos questioná-la. Em seguida, algum membro da mesa administrativa escolar muito sábio disse que, como rapazes serão sempre rapazes, e que como homens iriam acabar fazendo o inevitável, que então deveríamos dar aos nossos filhos tantas camisinhas quantas eles quisessem, para que eles pudessem se divertir à vontade, e nem precisaríamos dizer aos seus pais que eles as tivessem obtido na escola. E nós dissemos, está bem. Depois alguns oficiais eleitos mais importantes disseram que não teria importância alguma o que nós fizéssemos em nossa privacidade, desde que estivéssemos cumprindo com os nossos deveres. Concordando com eles, dissemos que para nós não faria qualquer diferença o que uma pessoa fizesse em particular, incluindo o nosso presidente da República, desde que o nosso emprego fosse mantido e a nossa economia ficasse equilibrada. Então alguém sugeriu que imprimíssemos revistas com fotografias de mulheres nuas e disséssemos que isto é uma coisa sadia e uma apreciação natural da beleza do corpo feminino, e nós também. Depois, uma outra pessoa levou isto um passo mais adiante e publicou fotos de crianças nuas e foi mais além ainda, colocando-as à disposição na internet. E nós dissemos, está bem, isto é democracia, e eles têm direito de ter a liberdade de se expressar e fazer isso. A indústria de entretenimento então disse, vamos fazer shows de TV e filmes que promovam profanação, violência e sexo ilícito. Vamos gravar músicas que estimulem o estupro, drogas, assassino, suicídio e temas satânicos. E nós dissemos, isto é apenas diversão. E não produz qualquer efeito prejudicial. Ninguém leva isso a sério mesmo. Então, que façam isso. Agora nós estamos nos perguntando por que nossos filhos não têm consciência e por que não sabem distinguir entre o bem e o mal, o certo e o errado. Por que não lhes incomoda matar pessoas estranhas ou seus próprios colegas de classe ou a si próprios? Provavelmente, se nós analisarmos tudo isto seriamente, iremos facilmente compreender. Nós colhemos exatamente aquilo que semeamos. Uma menina escreveu um bilhetinho para Deus dizendo, Senhor, por que não salvaste aquela criança na escola? A resposta dele seria, querida criança, não me deixaram entrar na escola do seu Deus. É triste como as pessoas simplesmente culpam Deus e não entendem porque o mundo está indo a passos largos para o inferno. É triste como cremos em tudo que os jornais e a TV dizem, mas o que a Bíblia nos diz. É triste como todo mundo quer ir para o céu, desde que não precise crer, nem pensar ou dizer qualquer coisa que a Bíblia ensine. É triste como alguém diz, eu creio em Deus, mas ainda assim segue a Satanás, que por sinal também crê em Deus. Onde está Deus? Aonde estava Deus no 7 de setembro? Onde está Deus na pandemia? No 11 de setembro. Onde está Deus na pandemia? Ele está no mesmo lugar.
Jesus está no mesmo lugar, assentado no seu trono de glória, esperando por mim e por você. Sabe qual que é o problema? Muitas vezes nós concordamos com o que eu acabei de ler aqui, com esse depoimento, com esse relato da filha de Billy Graham. Nós concordamos. E nós começamos a tirar Deus das nossas vidas. E eu não oro mais todo dia. E eu não leio a Bíblia. E eu nem consulto a Deus quando eu vou tomar uma decisão mais importante, né? Deus fica em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, se der tempo, eu vou. Domingo tem culto, mas eu estou cansado. Mas o culto é domingo de manhã, o único dia que eu posso dormir, mas dormir um pouco mais. E a gente começa a deixar Deus de lado. E nós afastamos Deus da nossa vida. E depois queremos a Deus, porque Deus permite. Agora olha para o nosso país. Foi tirado Deus das escolas, não se pode mais falar de Bíblia nas escolas. No meu tempo tinha ensino religioso e nós estudávamos a Bíblia. Hoje não pode mais. Foi tirado. Foi tirado os crucifixos dos fóruns juizados. Foi tirado Deus de tudo. Aonde Deus? Está no mesmo lugar te esperando. Onde está Jesus? Está no mesmo lugar te esperando. Está lá no céu, esperando você estender as tuas mãos para Ele. E Ele vir ao teu encontro. Ele morreu de braços abertos, esperando abraçar a todos. Infelizmente, não é todos que o procuram. E mais uma vez eu pergunto nessa noite: onde está Jesus na tua vida? Quero encerrar esse momento. Eu quero orar. Mas antes de orar, eu quero fazer 3 apelos, 3 convites para você. O primeiro convite é para você que ainda não aceitou Jesus Cristo como teu único e suficiente Senhor e Salvador. E talvez Jesus está lá do céu olhando agora para você, para o teu coração, para a tua vida. E Ele está ali em pé, ansioso, para que você com a tua boca diga: Senhor Jesus, eu creio. Eu creio que você morreu naquela cruz para me salvar. Eu creio que você ressuscitou dos mortos e que está no céu hoje. E eu quero pedir perdão dos meus pecados. Que os meus pecados sejam apagados pelo teu sangue vertido na cruz. Esse é o primeiro apelo. Talvez você precise ainda tomar essa decisão, a mais importante da tua vida. A decisão pela tua salvação. Da onde você vai passar a tua eternidade. Esse é o primeiro convite. E se você aceitar esse convite, logo depois eu quero orar por você. Segundo convite que eu quero te fazer. Talvez você está acompanhando aqui o culto e você disse assim: mas eu já aceitei Jesus. Em algum momento da sua vida você já aceitou Jesus. Mas as adversidades da vida, os caminhos ou as tuas decisões o desviaram deste caminho com Cristo. Talvez você não está mais andando no caminho do Senhor.
E hoje Jesus está falando para você: volte, volte, volte para casa. Você que precisa voltar para o caminho do Senhor, independente da sua igreja. Eu não estou pregando igreja. Eu estou pregando um Cristo que morreu na cruz e ressuscitou por mim e por você. O sangue vertido naquela cruz foi pelo meu pecado e foi pelo teu. E talvez você precise voltar aos caminhos do Senhor. Esse é o segundo apelo que eu quero fazer nessa noite. Se você que está acompanhando, você já viveu o primeiro amor, volte para os caminhos do Senhor. E agora eu tenho um outro convite, também especial. Terceiro convite. Você talvez já aceitou a Cristo e está em seus caminhos, não se desviou em nenhum momento. Mas talvez você se sente fraco na fé. A chama daquele primeiro amor, como nós cantamos antes, está morrendo ou já se apagou. Você quer viver talvez novas experiências com o Senhor, talvez você precisa sentir novamente o toque de Deus queimando no teu coração que há tempo você já não sente. Esse é o terceiro apelo que eu quero fazer. Se você quer novas experiências com o Senhor, voltar ao primeiro amor, sentir aquela chama arder no seu coração, eu quero orar por você. Vamos orar. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer mais uma vez pelo sacrifício da cruz que tu fez para nos resgatar, nos tirar do lamaçal do pecado, Senhor, que muitas vezes nos amarram, nos prendem, ou muitas vezes nós não fizemos nem força de sairmos, porque é mais cômodo. Mas eu te peço, Senhor, que tu venha com o teu Espírito Santo a tocar no coração de cada um e a incomodá-lo, Senhor, para que esta situação possa se transformar. Que tu possas ser um Jesus presente na vida de cada um, Deus. A tua palavra diz que tu estás nos céus a nos esperar. E a minha oração é que, através do teu Espírito Santo, que quem está assistindo este culto hoje, Senhor, esta noite, este dia, que possam se achegar a ti. Aquele que ainda não te conhece, Senhor, que possa te aceitar como teu único e suficiente Senhor e Salvador. Que possa entregar os seus caminhos ao Senhor. Que possam confiar suas vidas, o seu viver a ti. E assim receber a salvação que vem através da tua cruz. E também, junto com nós, poder celebrar a certeza, a firme certeza e a esperança de uma vida eterna no céu contigo. Que tu estejas tocando no coração e que cada um possa com a sua boca falar: Senhor, eu preciso de ti. Eu aceito o sacrifício que tu fez na cruz por mim. Perdoa meus pecados e me conduza em uma vida junto contigo. Que tu estejas presente na minha vida, todos os dias, em nome de Jesus. Mas também, Senhor, eu quero pedir que tu estejas tocando no coração, talvez, daquela que já ouviu da tua palavra, já te aceitou em algum momento, mas por alguma razão, alguma dificuldade,
hoje não anda nos teus caminhos, está afastada do teu caminho, Senhor. Que tu estejas tocando no coração para que essa pessoa possa voltar, Senhor, e também poder ter esta certeza de salvação. Abençoa, Deus, para que essa pessoa tenha força, coragem, ânimo para enfrentar aquilo que for, a dificuldade que for, mas que ela volte para o teu caminho, Deus. Que ela volte a ter uma vida de comunhão contigo, Deus. Que ela não fique andando pelos pecados, pelo mundo, mas que ande contigo. Eu quero te pedir, Senhor, por aquela pessoa que já entregou a sua vida a ti. Ela anda nos teus caminhos, mas tem uma fé ou está com a fé nesse momento abalada, enfraquecida, que o Senhor está aumentando a sua fé. Talvez aquela chama que ardia não arde mais. Aquele primeiro amor de quando te conheceu já passou. Que tu estejas dando ânimo e renovando esta chama, acendendo esta chama no coração novamente. Que essa pessoa sinta o seu coração arder com o toque do teu Espírito Santo. Abençoa, Deus. De esperança, de novas experiências contigo, Deus. Oh, Jesus, venha com o teu Espírito Santo sobre a vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de nós passarmos para o momento de ceia, eu vou te fazer um desafio. Mas você fica bem à vontade de aceitar. Se você é uma dessas pessoas que aceitou a Cristo nesta noite, ou talvez você voltou para os caminhos do Senhor, ou você fez essa oração pedindo para que tenha novas experiências com Deus, e você não tiver nenhum problema nisto, coloque nos comentários, porque eu quero saber e orar pela tua vida durante a semana. Quero saber quem pode orar pelas tuas dificuldades. Comente, eu aceitei Jesus. Ou comente, eu quero ter novas experiências com Deus. Ore por mim, pastor, eu quero orar por você. Mas eu preciso saber. Se para você não tem nenhum problema, eu deixo esse desafio. Coloque nos comentários. Que Deus te abençoe. Amém.